Garbellini Jaronski, eu tenho 38 anos e eu entrei no Sindicato da Madeira em 2006, logo depois que eu me formei. Me formei em 2005 e em 2006 eu entrei no Sindicato da Madeira a convite do então presidente, o Laerte Bittencourt, que todo mundo conhece por Tinho, né? A gente chama aí, né, carinhosamente de Tinho. Na época eu trabalhava no escritório de advocacia do irmão dele. E o Laerte, ele queria fazer uma mudança, uma oxigenação na questão de negociação coletiva, principalmente. Então, historicamente, sempre foram os próprios empresários que faziam as negociações, né, que liderava essa parte da negociação, mas o Laerte queria algo novo. Então, ele me chamou para que eu avaliasse a proposta, né, o que a gente chama de pauta de reivindicação do sindicato laboral, e analisasse a própria convenção coletiva de trabalho para verificar se a gente tinha alguma coisa que nós pudéssemos, enquanto empresários, solicitar ao sindicato laboral. Isso era uma coisa nova, o que a gente chama de contrapauta. O sindicato patronal apresentar uma pauta de reivindicação para o laboral. Nessa época, a database era agosto. Então, eu fiz essa negociação. Como a gente apresentou pela primeira vez uma contrapauta, nós inovamos na negociação coletiva, nós tentamos trazer algumas coisas para dentro da realidade da lei, da CLT, e aí a negociação ela durou um pouco mais. Ela, que geralmente era fechada no mesmo mês da database, né, que seria teoricamente ali em agosto, ela acabou sendo fechada em outubro, mais ou menos. O sindicato nessa época, ele era muito efetivo, muito representativo, porque a gente estava vindo de uma superação de uma crise na madeira decorrente da Vespa da Madeira. Então, o que aconteceu? Nessa época, o sindicato ele passou a ser muito atuante nessa governança do Laerte, porque ele se uniu com outras entidades, como por exemplo a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, Embrapa, Emater, para travar essa luta contra a Vespa da Madeira. Então, o sindicato participava de várias ações, de vários eventos, e a gente nessa época conseguiu, né, o sindicato conseguiu essa representatividade muito grande. Então todos os madeireiros que estavam envolvidos aí nessa batalha contra a Vespa da Madeira acabaram se associando ao sindicato. Então, quando a gente falava de serraria, era quase a totalidade das serrarias de Ponta Grossa que faziam parte do sindicato. Então essa negociação ela foi muito interessante, porque ela realmente teve a participação efetiva de bem dizer quase a totalidade das empresas aqui de Ponta Grossa. Ela demorou um pouco mais de tempo ali, e na sequência, como eles gostaram muito do meu trabalho, eles pediram para que eu fizesse algumas análises de contratos. O sindicato, principalmente impulsionado pela figura do seu Alcides, eu não peguei a época da presidência dele, mas o seu Alcides é quase que um tesoureiro vitalício dentro do nosso sindicato, justamente por todo o compromisso, toda a seriedade, todo o zelo que ele cuida muito dessa parte. Ele fez sempre um trabalho muito bacana dentro do sindicato, de sustentabilidade e de garantia de bens, de garantias de lastro, né? Então, na época das vacas gordas do sindicato, ao invés de não ter uma consciência de tratamento do valor que entrava, o sindicato ele tratou da sua, como que eu posso dizer assim, da sua questão financeira, né, de uma maneira muito interessante, que foi adquirindo imóveis para que esses imóveis revertessem ali em aluguéis, né, para a sustentabilidade dos sindicatos nos momentos mais difíceis financeiramente, né. Nessa época o seu Alcides nem imaginava que a gente não tivesse mais a contribuição sindical sendo obrigatória, mas foi essa visão, essa postura visionária do seu Alcides diante da tesouraria, né, claro, somado com todos os presidentes que passaram, né, pela gestão, que fez com que o sindicato tenha hoje uma situação financeira mais confortável.
porque hoje a gente não vive só das mensalidades, mas também dos aluguéis que entram desses imóveis que foram sendo adquiridos e conquistados aí durante essa história. E isso, na história de todos os sindicatos do estado inteiro, foi o nosso sindicato foi precursor, né? No sentido de que antes não se falava em sindicato adquirir bens. Então o Sindicato da Madeira foi um dos primeiros sindicatos do estado que teve essa postura de aquisição de bens para que a gente tivesse uma outra fonte de renda além de contribuições e mensalidades. E aí existiam vários contratos, então, decorrentes desses aluguéis, desses imóveis que precisavam ser revistos, e eu acabei sendo contratada novamente para fazer esse trabalho. Bom, então, do Laerte foi o meu próprio ingresso dentro do sindicato, né? E a forma com que ele mudou o jeito de negociar, né? De trazer essas questões de contrapauta, né? Então, a negociação, ela acabou sendo, ela acabou tomando um viés diferente, acabou exigindo um pouco mais de postura, de respeito por parte do sindicato laboral. Então, o que me marcou na gestão do Laerte foi isso, foi essa inovação dentro da questão da negociação coletiva. Na sequência, o presidente que veio na sequência foi o seu Ivo. O seu Ivo é uma pessoa espetacular, né? Uma pessoa que é difícil ele não conseguir alguma coisa que ele queira, porque a conversa dele é maravilhosa. Então, negociar com ele era espetacular, mas ele tinha uma áurea assim, de família dentro do sindicato. Na verdade, ele conseguia levar todo mundo para dentro da casa dele. A partir do momento que o seu Ivo começou a ser presidente, as festas do sindicato, as reuniões do sindicato passaram a ser dentro da casa dele. E a esposa dele cozinhava pra gente, e ele tinha um rancho. E o seu Ivo trouxe, com justamente esse jeito dele, a questão de que as pessoas que estavam fazendo parte do sindicato não se viam mais como concorrentes. Eles começaram a se ver como um grande grupo que podia lutar por um grande objetivo. E aí, o seu Ivo foi assim uma pessoa espetacular dentro da história do sindicato, porque nasceu dele uma ideia que hoje é um projeto que tem no estado inteiro da FIEP, que é a Casa da Indústria. Como ele sempre teve esse objetivo de agregar, não só os associados do Sindimadeira, ele também pensava em agregar outros sindicatos e fazer uma comunidade, né, para que a gente falasse em nome da indústria. E aí, na época, a gente tinha uma pessoa que era tão espetacular quanto o seu Ivo aqui lá dentro da federação, que era o seu Milton. O seu Milton também tinha uma visão de coletividade, de somar, de união. E aí ele comprou essa ideia da Casa da Indústria. O seu Ivo me chamou para uma conversa com os outros 3 presidentes, o presidente do Sindimadeira, o do Sindiminerais e o do Sindimetal, para me propor, né, que a gente pudesse fazer esse trabalho, então, de tirar do papel o projeto da Casa da Indústria. E assim, como isso foi bonito, essa história dessa criação da Casa da Indústria, né? Tanto é que o projeto Casa da Indústria, que aqui foi um projeto piloto, acabou virando um projeto da própria FIEP. E hoje a gente tem Casa da Indústria em Foz, em Londrina, em Maringá, a gente tem em Curitiba, que é um condomínio sindical onde a gente soma forças para que a gente seja ouvido, né? Não só enquanto uma única entidade, mas enquanto um conjunto de entidades. Então, isso que foi bacana, nascer a estrutura física, nascer o sonho, nascer o projeto e nascer essa nova realidade de trabalhar em conjunto com outros sindicatos, objetivando daí um denominador comum e lutar a nossa bandeira da Casa da Indústria é fortalecimento do segmento industrial da região dos Campos Gerais de forma sustentável. Na sequência, o próximo presidente foi o seu Joselito, uma pessoa espetacular também, que sempre teve como, eu acho assim, um dos maiores, dos maiores pontos positivos é a questão de ouvir,
né? Então, o que o seu Joselito fez? O seu Joselito, ele ouviu muito, ele agregou muitas ideias de que as indústrias menores, principalmente os anseios, as necessidades, as demandas das indústrias menores, né? Então, esse eu acho que foi um grande legado do seu Joselito, né? Essa questão de ouvir, de trazer para dentro do sindicato a palavra dos empresários, poder fazer uma negociação de uma forma muito participativa. E aí, nessa época, a gente estava sofrendo um problema muito grande, que foi a questão do piso regional. O piso regional começou no final do mandato do seu Ivo, tanto é que o último ano do seu Ivo a gente teve ali uma resistência, a gente ficou quase um ano sem fechar a negociação coletiva, e na época do seu Joselito, primeira negociação dele, a gente também acabou ficando ali uns 4, 5 meses sem fechar a negociação, e foi um período muito difícil, porque as empresas acabavam sofrendo retaliação, sofrendo denúncias nos órgãos de fiscalização. Quanto à entidade, mas uma pessoa que fosse neutra, um pouco mais neutra. E nessa época, e como a gente estava falando por uma coletividade, muitas empresas menores, a gente na época tinha aqui 2 multinacionais, mas a maioria empresas menores, a gente percebeu que seria mais interessante colocar uma pessoa neutra para fazer a frente da negociação, e aí que eu entrei para fazer essa frente da negociação, obviamente sempre ao lado do seu Joselito, mas para evitar essa retaliação nesses momentos mais difíceis, mais delicados. E aí uma situação que me marcou muito dessa gestão do seu Joselito é que nós fizemos um grupo entre todos os presidentes dos sindicatos da madeira do estado inteiro e fomos conversar com o governador, na época o Beto Richa, né, para comunicá-lo que ter um alto salário, um piso dentro do estado do Paraná, né, um salário do estado do Paraná muito alto, fazia com que isso gerasse problemas de competitividade entre as empresas, né? Então, grandes concorrentes de Santa Catarina e São Paulo conseguiam praticar um valor melhor do que o nosso, porque, obviamente, mão de obra vai refletir no preço final do produto. E é isso que a gente quis mostrar para o governador, e na época a gente até convidou o governador e alguns secretários para que viessem e assistissem como que é uma negociação coletiva, porque muitos não tinham noção de como indexar, de como um piso do estado do Paraná, um salário do estado do Paraná indexava o piso regional. E aí, nessa época, a gente teve uma mudança muito grande dentro da federação. Infelizmente, a federação acabou se afastando um pouco dos sindicatos, diferente dessa época que era a época do Laerte, da época do seu Ivo, onde a gente tinha uma proximidade muito grande com a FIEP. A gente percebeu um certo afastamento aí da federação, né? A federação ela acabava trabalhando mais com grandes empresas, mais localizada em Curitiba, e o interior ficou um pouco por si só. E aí o seu Joselito, dentro dessa questão de trazer todo mundo junto para negociar, foi uma época muito bacana, porque inclusive não era só eu e o seu Joselito, né, que negociávamos, muitas vezes eu ia como esse carro-chefe, né, para ser o representante, mas até para a gente não marcar uma única empresa, iam vários empresários negociar, né? Então isso acabou sendo muito bacana, o fato do seu Joselito agregar muito as empresas, os associados, e ouvir bastante, né? Na sequência, a gente teve daí uma nova diretoria com a presidência do Leonardo. E aí o Leonardo, novamente, com uma nova visão, que o Leonardo é uma pessoa assim que, enquanto a gente está pensando em digitalizar documento, ele está pensando em fazer um heliporto de drone no nosso sindicato, porque ele sabe que lá na frente a visão dele é muito futurista, e ele fez com que o sindicato vivesse nos 4 anos que ele estava, quase 5 anos aí à frente. Nós podemos dizer que o slogan do Leonardo é 15 anos em 5, né?
Por quê? Porque ele fez o nosso sindicato ter uma evolução que a gente talvez levaria 15 anos com outra pessoa para evoluir. Desde questões documentais, de questões de arquivamento, até postura, até a questão de organização, não só de infraestrutura pessoal, né, de organizacional dentro do sindicato, mas uma estrutura de vender o sindicato, dele usar o sindicato. Ele inovou no sentido de usar o sindicato como um elemento de marketing para as empresas que fazem parte do sindicato. E aí ele criou o Polo Madeireiro, né, com o intuito de que o sindicato passasse a fazer propaganda para a venda dos produtos dos associados. E isso foi uma sacada fantástica, né? Eu acho que tem muito que crescer nisso, mas essa ideia que o Leonardo colocou de fazer o sindicato trazer um outro benefício para o associado, não só da representatividade e obviamente da própria negociação, que é o nosso papel principal, mas de agregar com outras coisas, de agregar com essa questão de marketing digital, de representatividade. Com o Leonardo, o Sindicato da Madeira passou a ser visto como uma entidade representativa, como uma entidade que precisa ser ouvida dentro da questão até política dentro da cidade. Então, o Leonardo ajudou a alavancar muito o sindicato nessa questão de visibilidade, nessa questão política. O que aconteceu? Ainda na época do Leonardo, a gente também tinha esse afastamento da FIEP, porque a gente tinha na época anterior uma coordenadoria da FIEP, né? Mas essa coordenadoria acabou sendo extinta, sendo substituída pela Casa da Indústria, e a gente não podia deixar a peteca cair, e nesse sentido o Leonardo fez muito bem, né? Nessa questão de manter a representatividade. Eu não trabalhei, por exemplo, com o seu Ayrton enquanto ele foi presidente, mas peguei muito o legado dele enquanto coordenador da FIEP. Nós tivemos vários importantes coordenadores aqui da FIEP, nós tivemos o próprio Ayrton, nós tivemos o Álvaro, que hoje é o nosso atual presidente. Então, quando a gente fala em Sindicato da Madeira, a gente está falando numa representatividade não só do setor, mas de todo o segmento industrial de Ponta Grossa, né? E o Leonardo fez isso de uma forma muito brilhante, mas agora nós temos o Álvaro, que é também uma pessoa espetacular aí. Eu trabalho já com ele dentro do Sindicato Metal Mecânico. É uma pessoa que dispensa aí apresentações e comentários por tudo que ele já fez pelo setor, por tudo que ele já fez pela cidade. Ele é um cidadão pontagrossense, ele é uma pessoa que soma para a cidade, que pensa na comunidade. Então eu acho que a gente tem muito a ganhar também nessa nova gestão aí do Álvaro, e as minhas expectativas sempre são as melhores possíveis para cada novo gestor do sindicato, porque a gente é apaixonado pelo trabalho que a gente faz, né? E cada um deixa um legado, cada um deixa uma marca importante na história do sindicato, e sempre somando e sempre trazendo coisas novas. Eu lembro uma história muito engraçada que aconteceu, é que o Sindicato da Madeira, ele lutou muito para uma reestruturação do Senai. E a gente teve todo um trabalho à frente aqui, e nós tivemos uma ajuda muito grande do vereador, na época, vereador Mainardes. E aí nós tivemos o Mainardes trabalhando à frente daqui na cidade, mas tivemos uma pessoa em Curitiba da FIEP, que foi o Barreto, que também trouxe toda essa estrutura do Senai. A gente reestruturou, a gente auxiliou na reestrutura do Senai, fazendo essas três frentes: Sindicato da Madeira, na parte aqui, né, do que pudesse conseguir na prefeitura, aí, com o auxílio do vereador Mainardes, e com a ajuda do Barreto, né, lá de Curitiba. E na época a gente fez uma grande festa, uma grande solenidade para comemorar isso, e na época do discurso lá, todo mundo no Senai, que foi uma passagem muito engraçada, assim, porque o Barreto passou o evento inteiro chamando o Mainardes de vereador Ambrósio. Então eu queria agradecer muito o vereador Ambrósio. Então todo mundo, isso ficou marcado para a história aí do Sind Madeira, essa história muito engraçada. Então o pessoal aqui do Sind Madeira até hoje encontra o Mainardes e fala: "Ô, vereador Ambrósio, muito obrigado pela ajuda". Então, várias histórias assim que são engraçadas, né, dentro desse tempo todo aí, 15 anos de casa que a gente está.
O Sindicato da Madeira, ele sempre teve uma importância muito grande no setor madeireiro, né? Então, nós tivemos aí mudanças de segmentos relevantes da cidade dentro da questão madeireira. Então, se num primeiro momento, quando o sindicato foi criado, a gente era muito importante, era referência na questão da tanoaria, como eu disse, num passado não muito distante, nós viramos referência, isso poucas pessoas conhecem, em fabricação de urnas mortuárias no país. Em Ponta Grossa foi criado uma questão de um kit de urna mortuária. Então, o que os pontagrossenses inventaram? Isso daí tem que até para o Guinness Book, né? Elaboraram um kit onde se vende um caixão desmontado, né? Tipo um Lego. E aí as pessoas compram e montam o caixão, então facilita muito mais a questão de logística e a gente exporta em Ponta Grossa a urna mortuária para o Brasil inteiro. E a urna mortuária é feita de madeira, então é uma referência nisso até em questão tecnológica. Nós aqui em Ponta Grossa, uma empresa ganhou um prêmio sobre inovação em fabricação de urna mortuária, onde não era usado nenhum parafuso, nenhum prego. Isso facilita a questão de montagem, então a urna era montada apenas com um encaixe, mas também a questão ambiental, né? Porque a gente tem que pensar que essa urna mortuária, quando você tem pregos, quando você tem parafusos, aí dificulta essa questão, né? No assunto ambiental aí, de absorção, né? Pela natureza. Então, foi ganhando um prêmio de inovação dentro dessa sistemática. Então, Ponta Grossa é uma referência dentro dessa questão de urnas mortuárias. Hoje, a gente já tem aqui também uma referência muito grande em fabricação de placas, né? O famoso MDF, que hoje é feita a maioria dos móveis, aí nós somos referência também em produção na área. Então, Ponta Grossa sempre teve dentro dessa história da indústria uma grande relevância dentro do segmento madeireiro. E quando a gente fala da importância do sindicato, é de realmente unir essas empresas, né? De amplificar a voz dessas empresas na sociedade, uma representatividade entre as demais entidades da sociedade civil organizada, em questão da política, do poder público da cidade. O sindicato participou da criação do Distrito Industrial, né? Foi uma empresa madeireira que startou, na verdade, a estruturação do Distrito Industrial na forma como que a gente conhece hoje. Então, o sindicato sempre participou disso e o sindicato é extremamente importante para toda a sociedade de Ponta Grossa. E a FIEP, né, ela óbvio soma nisso, a gente agora, numa nova gestão que a gente teve aí nesse último ano, a gente voltou a ter uma gestão mais participativa, mais ouvindo os sindicatos, onde o Sindicato da Madeira conseguiu, né, mais uma vez se aproximar aí da FIEP e trabalhar junto. Então, hoje a gente está mais uma vez próximo da FIEP, né? Nessa importância não só da FIEP auxiliar também o sindicato na questão de sustentabilidade, né? E junto com a FIEP a gente consegue isso muito mais facilmente, né? Porque quando a gente fala daí em segmento da madeira, a gente está falando não só nessa situação do próprio setor da madeira, mas de toda a indústria, né? E como é o nosso slogan, né, já que a gente é casa da indústria, falou indústria, estamos em casa, né? É para isso que a gente está aqui e a gente quer cada vez somar mais. Espero que com essa história dos 60 anos a gente consiga visibilidade para que cada vez mais e mais indústrias do setor madeireiro venham fazer parte aqui com a gente some, fique cada vez mais fortalecido para realmente fazer aquilo que mais importa, que é representar as empresas.